Olá! Já pararam para pensar em como a gente saiu de um estado de puro medo do desconhecido para hoje ter todo esse domínio da tecnologia e da natureza? É uma jornada e tanto. E é exatamente nessa evolução do conhecimento que a gente vai mergulhar agora, para entender como a ciência se tornou essa ferramenta tão poderosa que temos em mãos. Bom, toda história tem um começo. E essa aqui, curiosamente, não começa com respostas ou com grandes ideias, mas com uma emoção bem básica, bem humana: o medo. Pensem só nos nossos ancestrais. Um raio corta o céu, uma tempestade violenta começa do nada. Sem a menor explicação do que está acontecendo, a reação mais natural do mundo é o pavor, certo? Esse medo primitivo, essa sensação de impotência diante do que a gente não compreende, é o nosso ponto de partida. E o que a gente faz quando tem medo de algo que não entende? A gente cria uma história para aquilo. O pensamento mágico surge exatamente como uma resposta a esse pavor. Mitos, deuses, rituais. Foi a primeira tentativa da humanidade de colocar um pingo de ordem no caos, de dar um nome, um porquê, para aqueles fenômenos todos que davam tanto medo. Mas aí acontece a grande virada de chave. Em vez de apenas inventar histórias para explicar o mundo, a gente começa a investigá-lo, a usar a razão de um jeito organizado, a observar, a medir. A investigação científica não é só mais um passo, não. É o começo de um caminho completamente novo. O caminho para, de fato, entender e, um dia, dominar a nossa realidade. Mas antes da gente seguir por essa estrada da ciência, é super importante entender uma coisa. Ela não é o único mapa que a gente usa. Existem outras lentes, outras formas que a humanidade tem de enxergar e interpretar o mundo ao redor. Pensem assim, a gente tem o conhecimento empírico, que é o nosso bom e velho senso comum, aquilo que a gente aprende vivendo no dia a dia. Tem o filosófico, que usa a lógica para questionar a fundo as coisas. Temos o teológico, que se baseia na fé, nos dogmas. E, claro, o nosso foco aqui, o conhecimento científico, que é baseado em fatos, é sistemático e, o mais importante, ele é verificável e falível. Ele admite que pode estar errado. E para a gente ver como isso funciona na prática, olha que exemplo legal. Pegamos a relação entre humanos e macacos. O senso comum bate o olho e diz: ah, são parecidos. A filosofia vai refletir que ambos são seres da natureza. A teologia vai afirmar que são criações divinas. Já a lente científica, que se baseia em evidências, vai lá e constata: humanos e macacos compartilham um ancestral em comum. Viram só como o método muda completamente a conclusão? Agora, não pensem que essa jornada do conhecimento científico foi uma linha reta, sempre subindo. Que nada. Foi mais parecida com uma montanha russa, cheia de picos de genialidade e vales bem profundos de estagnação. Essa história tem um começo brilhante lá na Grécia Antiga com o despertar da razão, da filosofia, mas essa luz, por um tempo, se apaga. A gente entra num longo período de retração, a Idade das Sombras, onde o pensamento dogmático simplesmente paralisou o avanço científico. Ideias geniais, como a de que a Terra girava em torno do Sol, foram completamente esquecidas. Foi só lá no Renascimento e depois no Iluminismo que a ciência finalmente conseguiu quebrar essas amarras. A razão voltou para o centro do palco e aí, meus amigos, a ciência começou uma subida meteórica, consolidando teorias que são a base de tudo que a gente sabe hoje. E o resultado está estampado nesse gráfico. É impressionante. A partir do momento em que a lógica se uniu ao método científico, o que a gente vê é uma explosão na produção de conhecimento. A curva não só sobe, ela dispara de um jeito exponencial. E isso mudou o jogo para a humanidade. Certo, já vimos a jornada, já vimos os resultados incríveis, mas afinal, qual é a engrenagem que faz tudo isso girar? Vamos dar uma olhada por dentro e entender o que é a ciência e como ela realmente funciona. Então, se a gente fosse resumir numa definição, seria esta: ciência é um conjunto organizado de conhecimentos que a gente obtém por meio de observação, de experiência e de um método próprio. As palavras-chave aqui são organização e método. Não é só um monte de fatos aleatórios jogados juntos. E para organizar esse mundaréu de conhecimento, a gente pode usar a imagem da árvore das ciências. Pensem nela com dois galhos principais. De um lado, as ciências formais, tipo a lógica e a matemática, que são baseadas puramente na razão. Do outro, as ciências factuais,
que precisam observar os fatos do mundo, como a física, a biologia e as ciências sociais. E a ciência funciona dentro de uma coisa que chamamos de paradigmas. Um paradigma é como se fosse o sistema operacional de uma época, sabe? É aquele conjunto de ideias e suposições que todo mundo aceita como verdade e que acaba guiando toda a pesquisa daquele período. E o mais fascinante é que a ciência avança justamente quando ela quebra esses paradigmas. O exemplo clássico é esse aqui. Por séculos, o paradigma era que a Terra era o centro do universo. Aí a ciência foi lá e, pá, quebrou esse modelo e mostrou que, na verdade, é o Sol que está no centro. Isso não é só um detalhe, é uma mudança completa na nossa visão de mundo. E o motor que permite essa evolução toda é o método científico. O legal é que ele não é uma linha reta com começo, meio e fim. É um ciclo. Começa com uma observação que gera um problema, daí você pesquisa, cria uma hipótese, faz um experimento para testar, analisa os dados e chega a uma conclusão. E essa conclusão muitas vezes leva a novas observações, reiniciando o ciclo todo de novo. Então, para a gente amarrar tudo, primeiro, o conhecimento não é uma coisa só. A gente transita o tempo todo entre senso comum, fé e ciência. Segundo, e essa ideia é talvez a mais importante, a grande força da ciência é que ela é falível. É justamente por admitir que pode errar que ela consegue se corrigir e evoluir sem parar. E terceiro, o método científico é a melhor ferramenta que a gente criou para diminuir nossos achismos e chegar mais perto da realidade dos fatos. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha para pensar. Se a ciência é assim, falível e sempre em evolução, quais dos paradigmas que a gente aceita como verdade absoluta hoje serão os modelos quebrados de amanhã?